Tá tendo oportunidade para quem procura emprego, viu? Como acontece todo ano, o setor varejista está contratando neste último trimestre, impulsionado pelas festas de fim de ano e também a Black Friday, agora em novembro. Atenção, hein? O varejo paulista, por exemplo, deve criar aproximadamente 30 mil postos de trabalho formais, segundo o levantamento da FEComércio de São Paulo. Esse, gente, é um aumento de quase 34% em relação ao mesmo período do ano passado. A federação estima ainda que 20% dessas vagas possam se tornar efetivas no começo de 2025. E sobre isso eu vou conversar com o Jaime Vasconcelos, que é assessor e também economista da FEComércio São Paulo. Jaime, obrigado por ter aceito nosso convite. Agora já é boa tarde. O que fazer para conseguir uma vaga dessa? Boa tarde para você. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a toda a audiência da Record News. Sem dúvida nenhuma, é um momento de oportunidade, aquele que precisa se recolocar no mercado de trabalho formal ou quem procura o primeiro emprego, dado que o varejo tem essa característica tão importante de gerar vagas para o primeiro emprego. Nós projetamos para o varejo do estado de São Paulo a geração de por volta de 30 mil novas vagas, e quando a gente fala de 30 mil vagas, já é um saldo positivo entre quem é admitido e quem é desligado, ou seja, é emprego puro na veia, dentro do varejo do estado de São Paulo, e não tem outra saída. Quem está procurando tem que bater perna com o currículo na mão, mas também cada vez mais ficar de olho tanto nos sites quanto nas redes sociais das principais lojas do varejo, sem deixar de lado também os micro e pequenos negócios, grandes formadores de emprego com carteira assinada também no nosso estado. E quais são as características do profissional que está em busca, né? Quais são as características? É uma ótima pergunta. As vagas que são abertas nesse período para o varejo são principalmente aquelas vagas de atendentes, vendedores, operadores de caixa, embaladores, repositores. E o varejo ele tem uma característica muito relevante que, a despeito de, obviamente, valorizar quem tem capacitação, quem tem profissionalização no setor, o varejo também considera como muito importantes características pessoais, como uma boa forma gostar de atender o público, ter disponibilidade de horários, trabalhar em equipe, ter uma característica muito multifuncional. Ou seja, o varejo também dá oportunidade a quem não tem especificamente profissionalização ou experiência. O que não quer dizer que quem as possui consegue, obviamente, passar um pouco melhor. Mas temos oportunidades para todos os tipos de candidatos, vamos dizer assim. E os que estão ali mais proativos acabam se destacando, né, Jaime? Queria que você falasse assim do lado do FEComércio, vocês que têm contato com empresários, quais são as principais reclamações deles em relação aos funcionários? Porque a gente acaba vendo, né, e percebendo que muitos funcionários ali não estão tão dispostos, né? E quem é novo no mercado tem um diferencial aí, talvez, seria isso? Sem dúvida. Muitas vezes esse espaço que é dado para esse emprego, que é gerado especialmente para as festas do final do ano, também causa uma necessidade por parte do empresário de reavaliar o seu próprio quadro funcional e, às vezes, trocar um funcionário que já está não tão produtivo por um novo que chegou, como você disse, mais proativo, com mais sangue no olho, como nós falamos. O principal desafio de atender o público, que é um desafio bastante elevado, é ter essa proatividade, é ter paciência para lidar com o público e também ter a disponibilidade do horário. Até porque em muitas localidades há um aumento de horário de trabalho para esses trabalhadores de final de ano. No interior de São Paulo, por exemplo, você tem muitos setores, muitas cidades que expandem os horários de funcionamento do comércio, então ter essa disponibilidade também é muito importante. Mas nesse caso, nada melhor do que uma boa combinação antes da contratação do que a vaga exige com a característica de quem a candidata a ela. E até porque também tem uma questão ali que vocês estão estimando 20%, é isso, de efetivação desse total de vagas, Jaime? Exato. Quando a gente fala que tem uma efetivação positiva, 20%, significa o quê? Aquele saldo de empregos que a gente está citando, estimado de 30 mil empregos até o final do ano, e principalmente agora, em novembro, que é o principal mês de absorção de mão de obra para o varejo no final do ano, quando a gente diz que nós teremos 20% de taxa de efetivação, significa que aqueles que serão dispensados no início do ano que vem, nós ainda teremos um saldo positivo, mostrando que não apenas o varejo se prepara para o final do ano, mas ele também
vislumbra como é que deve ser 2025. E está aí a oportunidade de quem precisa de emprego observar não somente uma oportunidade temporária de final de ano, mas também uma efetiva no ano que vem, o que é uma ótima notícia, considerando que nós temos uma visão positiva do Natal para esse ano e o varejo, o mercado de trabalho, responde a essa expectativa de maior movimentação de consumidores nos corredores comerciais, shoppings, etc. Bem por aí eu queria ver com vocês, como que está essa expectativa justamente para as vendas mesmo, né, do fim de ano, juntando aí a Black Friday e também, né, o Natal, claro. A gente ainda está trabalhando nas projeções numéricas, mas certamente, considerando o que nós vimos em todas as datas especiais no decorrer de 2024, teremos sim um Natal melhor. E é exatamente por termos essa expectativa de um Natal melhor que também se espera um avanço da empregabilidade em comparação com o ano passado. É o mercado de trabalho do setor respondendo a uma demanda maior do setor. E por que nós temos essa visão pelo menos otimista no curto prazo? Nós sabemos que no longo prazo, no médio prazo, esse avanço inflacionário e da taxa de juros gera certo risco. Sim, isso é importante citar. Porém, para o curto prazo, nos parece que o ambiente está dado e ele é positivo. Nós temos um aumento na massa de salários trazida pela própria resiliência do mercado de trabalho, temos expansão de crédito no país e nós temos também, ainda que uma queda residual, mas importante da inadimplência. Isso tudo favorece o consumo das famílias e também o nível de demanda da população para o final do ano. Por isso que o mercado de trabalho do varejo, os empresários do varejo, geradores de emprego, se preparam um pouquinho mais para as festas, principalmente a partir de novembro, quando você tem a primeira injeção do 13º, e depois em dezembro, onde se concentra a maior parte do bom desempenho sazonal do varejo paulista. E, Jaime, o que fez essa mudança, né, esse aumento de um ano para o outro, aumento de mais de 30% em relação ao número de vagas? O mercado de trabalho ele sempre responde à economia, Pedro. Se nós temos uma projeção de que o PIB brasileiro, que inicialmente não ia crescer nem 1% e agora está crescendo 3%, muito baseado no consumo das famílias, é uma economia mais forte que faz com que você tenha uma demanda também das famílias, que é parte desse PIB, também mais acelerada. O que nós temos, essa projeção de mais de 30% de avanço do saldo positivo, é de uma resiliência do mercado de trabalho frente a uma economia que está mais aquecida em curto prazo. Nós, de novo, alertamos, no médio e longo prazo, não deve se sustentar, mas no curto prazo, em 2024, se garantiu. Então, uma economia mais aquecida, baseada no consumo das famílias, faz com que segmentos mais próximos destes consumidores, como é o varejo, também respondam positivamente. Por isso, essa tendência de termos um saldo um pouco melhor esse ano do que foi no ano passado, numa época que tradicionalmente é muito positiva para o varejo. Jaime, essas vagas, elas se concentram, claro, né, no varejo, mas mais para o eletrônico, roupas, qual tipo de comércio, assim? Porque, evidentemente, é um tipo de atendimento, talvez um tipo até de especialização que esse candidato precise ter, né? Ótima pergunta, porque é aí que vai ajudar quem está procurando emprego saber em que local tem mais vagas. 40%, a gente projeta, 40% dessas 30 mil vagas devem ocorrer em segmentos de vestuário, de calçados e de uso, mercadorias de uso pessoal. Ou seja, setores que abarcam muitas vezes a maior parte da tentativa de presentes das famílias, né? Na troca de presentes. Depois disso, dessas 40% dessas vagas estão nesses setores, só que muito próximo, 35% dessas 30 mil vagas devem ser abertas em hipermercados e supermercados. Muito importante até pela concentração de consumo para as confraternizações e ceias familiares. Isso também chama muito atenção. Os outros 25% dessas 30 mil vagas ocorrem também em gêneros alimentícios como hortifrutis, açougues, lojas de bebidas, e aí entra também eletrodomésticos e eletrônicos. Mas do top 2 principais, vestuário, calçados e mercadorias de uso pessoal e doméstico, seguido por hipermercados e supermercados. É onde estarão as maiores oportunidades de emprego nesse último trimestre, principalmente, repito, agora em novembro. É isso, Jaime, assessor e também economista da FEComércio de São Paulo. Obrigado pelas orientações. É isso, oportunidade para quem está querendo emprego. Não está faltando no estado de São Paulo, 30 mil vagas e você passou orientações fundamentais para quem está nessa busca. Muito obrigado, viu?